Gente, a importância do bate-papo de hoje, para todo mundo que está aí, é falar sobre o LGBTQI+. E trouxe a Paloma, que é especialista, ela desenvolve um trabalho bem delicado, bonito, ético sobre isso. E por conta que mês passado, junho, foi o mês dedicado ao LGBTQIA+, então eu achei importante conversar isso na nossa página, porque ainda é necessário muito, acho que se falar sobre, discutir sobre, porque ainda é muito marginalizado, ainda é dito como uma minoria, e não é uma minoria, tem bastante gente, tem toda uma população que precisa de respeito e carinho, e é por isso que a gente está aqui hoje, tá? Vou pedir para vocês compartilharem, darem bastante curtir, para que o Instagram entenda que essa conversa é importante para todo mundo, que tenha mais alcance. É verdade, Thaís, é super necessária essa conversa. Eu vou pedir para a Paloma se apresentar para a gente começar o nosso bate-papo de hoje. Seja bem-vinda, querida, e obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada pelo convite e obrigada a quem está assistindo. Vão com a voz com eco mesmo, estou escutando a minha voz. Como dá pra ser? Bom, meu nome é Paloma, sou psicóloga, feminista, eu sou de Brasília, sou especialista em avaliação psicológica também e estudo essas questões de sexualidade, raça, que abordar bastante na minha prática. Basicamente, Começar então. Paloma, diz pra gente um pouquinho desse histórico mundial, como é que começou essa luta? Eu sei que não foi aqui no Brasil. Dá pra gente um cenário assim breve, mas para que todos tenham um panorama um pouquinho sobre esse movimento. bom, o público LGBT teve um histórico assim, de ser marginalizado, né? De ser considerado um crime, né? Principalmente ali, vamos pegar os Estados Unidos, né? Era crime você se envolver com pessoas do mesmo sexo, era crime você falar que era trans, né? Era marginalizado mesmo, assim, era uma coisa errada, vamos dizer assim. É, pessoas que eram LGBTs, elas eram submetidas a coisas como questão de tentar curar, sabe? Lobotomia, tentar fazer a cura gay, né? Muitas pessoas passavam por isso, né? E Uhum. Paloma, deixa eu só vou te interromper um pouquinho. A Thaís deu uma sugestão. Experimenta baixar o imagina, fone do seu volume. Um pouquinho. como é que tá Fala agora? alguma. Ela disse que Tá agora tá melhor? bom. Se alguém tiver com Bom, alguma dificuldade para ouvir, vai dando retorno para a gente sobre o som. Obrigada. Pode continuar, querida. Desculpa te interromper. valeu. Imagina, obrigada, Thaís. Vai me avisando se tiver ruim de me ouvir. Então, assim, a população LGBT, ela sofreu muito preconceito, foi bem marginalizada, então eles acabavam se organizando em lugares onde eles eram aceitos, né? Então, assim, bares, né, redutos, onde eles podiam ser quem eles eram, né? E por que que junho é o mês do orgulho LGBT? Porque dia 28 de junho de 69, né, teve uma revolta que, né, que aconteceu? Que eles chamam de revolta de Stonewall. Stonewall Inn é um bar, né, lá em Nova York, que era um reduto LGBT, onde as pessoas iam lá, né, porque elas queriam estar num lugar seguro, né, era onde elas poderiam se reunir sem julgamentos, né, sem serem, enfim, discriminadas. E a polícia, ela vivia fazendo batida policial ali no bar, né? E dia 28, o que que aconteceu? A polícia foi lá, mais uma vez, fazer aquela batida policial e o pessoal ali, né, o pessoal que estava ali no barzinho, resolveu se revoltar, falar, não, a gente não aceita isso mais, né?
chega, né? Deram um basta, mostraram a cara e ficaram a madrugada inteira lá, se revoltando contra essa situação que sempre acontecia, né? E Nossa. durou 6 dias, né? Assim, no dia seguinte o pessoal foi fazer marcha para falar dessa questão, né? Para reivindicar direitos, né? Porque até então direitos básicos de cidadão, né, eram negados ao público LGBT, né? Então, Direito de cidadão, olha só, né? Sendo negligenciado e negado. Fala um uhum. pouquinho do histórico aqui no Brasil, já que esse movimento começou lá nos Estados Unidos, como é que chegou aqui, né? Precisou de também ter um momento assim tão dramático para que isso também fosse levado em consideração, essa luta, ter esses direitos, eu fico pensando aqui, não sendo dados, né? Mas mais que conquistados. Né? Não confundir direitos, né, com privilégios, né? Exato. Só para, né, para ficar claro, né? Porque tudo que eles queriam era poder andar na rua, né, abraçado, de mãos dadas, né, com os seus namorados, namoradas, né? Ser quem se é, né? Não se esconder. Isso, né? Ser cidadão, viver, né, plenamente, do jeito que se é. Mas voltando à sua pergunta, sim, teve um cenário assim meio, né, para que isso se viesse à tona, né, que foi a época da ditadura, né? A Então, ditadura. Uau. né, grupos assim, minorias sociais, elas eram perseguidas, assim, né? A questão dos LGBTs, mulheres, né, movimentos feministas, negros, né? Então, assim, muitos movimentos dessas minorias sociais foram se juntando e surgindo, né? Se unindo para a questão contra essa repressão, né, da época da ditadura, né? Então, muitos movimentos negros, LGBTs, movimentos feministas se juntaram, né? Eu vi que no dia 28 de junho, não teve a nossa parada gay aqui, no último final de semana de junho, mas a Uhum. Paulista tentou, de forma digital, ficar colorida, né? Então tem vários prédios que espalharam digitalmente, enfim, a cor do arco-íris, fazendo depoimentos, e até teve canais abertos também que deu uma certa cobertura para esse dia e a importância dessa conquista. Você entende que isso é uma conquista, sempre tem um dia para falar sobre, ou é mais um dia para mostrar mais uma forma de luta e de resistência também a tudo isso que está acontecendo? É uma coisa que se deve falar todos os dias, né? Na minha opinião. E o 28 de junho é para reforçar, né? Ah, perfeito. E agora acho que a gente vai entrar numa parte polêmica da coisa. Existe diferença dos termos orientação, identidade de gênero e expressão de gênero? Porque eu vejo que tanto adolescentes, quanto pais, quanto adultos, tem uma confusão aí muito grande e isso dá várias discussões, principalmente dentro dos lares e fora dos lares. Dá um nó na cabeça, né? Porque muitas pessoas confundem, né? Então vamos lá, né? Basicamente, resumidamente, vamos começar então com identidade de gênero. E como a pessoa se percebe, é como a pessoa se sente no mundo, né? Identidade de gênero. Então, né, você teria, por exemplo, mulher, homem trans, homem cis, mulher cis. O que é cis? Cisgênero. Pessoa que nasce com sexo biológico, né? A gente tem esse termo também, que é o sexo biológico. Então, mulher Uhum. ou homem nascem com sexo biológico, mas eu tô falando do cis, né? A pessoa nasce com sexo biológico de mulher, vamos dizer assim, e ela se entende como mulher. Então, ela é uma mulher cisgênero. Exemplificando, eu nasci com sexo feminino e também me percebo sendo mulher, então eu sou cisgênero. Isso. Uhum, exatamente. Agora, a pessoa trans, ela nasce com sexo biológico, né? E se percebe como
o outro sexo. Então, se eu nascesse com um aparelho reprodutor ali feminino, mas eu me sinto um homem, eu me sinto, né, mais próxima do gênero masculino, então eu sou um homem trans, né? Seria essa denominação. Então, identidade de gênero é como você se percebe, como você se sente, como pessoa no mundo. Uhum. E expressão de gênero? O nome é um pouco autoexplicativo, né? Mas é como você se expressa e como você se comporta no mundo, como você se mostra. Então, não tem. Eu vou explicar as três que você perguntou, elas não são necessariamente juntas e a mesma coisa. Por quê? Eu posso ser vamos dizer, um homem, né? Eu até falei com você quando a gente conversou antes da live. Se um homem quiser usar saia, qual o problema? Se um homem quiser pintar as unhas, que são coisas que a gente diz que são do universo feminino, vamos dizer. Então, Sim. qual é o problema, né? Então, se ele gosta de usar saia, de pintar as unhas, e se uma mulher gosta de usar roupas que são ditas do mundo masculino, isso é expressão de gênero. Eu posso me expressar da forma que eu me sinto mais confortável. Não tem a ver, por exemplo, com a sexualidade, né? Com a orientação sexual, que é o que eu vou falar agora, né? Que a orientação sexual é por quem você se sente atraído sexualmente e afetivamente, ou afetivamente, né? Então, se um homem gosta de usar saia, não quer dizer que ele é gay, né? Se uma mulher gosta de usar uma roupa, sei lá, boné, por exemplo, que é uma coisa que muitos homens usam, não quer dizer que ela é lésbica. Não Ou necessariamente. então, se ela corta o cabelo curtinho, né? Eu tenho um cabelo raspado. Uhum. Sim, se ela se sente confortável com cabelo curto, ela usa. Não quer dizer que ela é lésbica, mas ela pode ser ou não, sabe? Então, uma coisa não tem a ver com a outra. Obrigada, Luiz. As pessoas falaram que ficou ótimo o som. E eu estava lendo também uma palavra que eu acho que encaixa um pouco com o que você falou. Heteronormatividade. É quase um palavrão isso para mim. E aí eu acho que envolve um pouco do que você falou, não é porque um homem pode usar saia ou pintar as unhas, ou porque uma mulher usa um boné ou corta o cabelo. Então a heteronormatividade tem a ver com o regime social, político, econômico e cultural que mantém a heterossexualidade, o modelo binário de gêneros como as únicas possibilidades. Né? Então eu fico pensando assim, então é o preto no branco, é homem ou é mulher, preto ou é branco, é o sol ou é a lua, e pronto, acabou, não tem outro tipo, não tem outra forma, e aí todo mundo que se encaixa fora disso é marginalizado, fica à margem do que é dito como padrão ou normal. Perfeito, é isso mesmo. Essa é a exemplificação. Aquele extremismo, né? 880, né? E quem foge desse padrão, né? Acaba sendo, né, marginalizado, sofrendo violência, preconceito. E eu vou adicionar mais um termo a esse palavrão, que é heterossexualidade, né? Então, como eu já expliquei do cis, né, que é aquele padrão que você nasce no sexo biológico e você se sente de acordo com aquele padrão, né? Eu nasci sexo biológico mulher, então eu me sinto mulher, ok, cis. E o hétero, né, que seria aquele padrão de você se relacionar com pessoas do sexo oposto, com mulheres, né? Que a gente chama de binarismo. Essa questão do binarismo, como se só existisse o homem e a mulher. Mas existe todo, sabe, assim, entre o homem e entre a mulher pode existir variáveis. Temos não binários também, pessoas que não se sentem nem homem nem mulher totalmente, sabe? Então é como se fosse neutro, Sim, fluido. sim, a gente Ah, usa gênero a, fluido. a Mariana tem uma pergunta. A heteronormatividade é compulsória, já começa com o azul de menino e o rosa de menina, né?
né? Como a nossa ministra aí veio com essa ideia, a ministra veio com uma ideia bastante heterocis normativa, de menino veste azul e menina veste rosa, né? O que não precisa ser necessariamente assim, né? Mas isso não é uma forma de taxar também, eu fico imaginando um pouquinho do chá de bebês, né, que faz tudo rosa, tudo azul, ou coloca umas cores neutras, e aí eu fico imaginando, e as crianças que gostam de outras cores, e aí, como é que fica, não brinca? Então, né, é uma coisa que eu sou bem crítica, né, que é em relação ao chá revelação, né, que é uma tendência aí que está acontecendo ultimamente, né, que é essa coisa de você fazer o seu chá de bebê e revelar o sexo biológico da criança, né? Tem toda uma expectativa. Então, para quem não conhece ou nunca ouviu falar, a pessoa vai lá, faz uma festa e existem várias formas de você fazer isso. E o mais comum é você estourar o balão e se sair purpurina azul é um menino, se sair purpurina rosa é uma menina, né? Existem várias outras formas. Vou até, não sei se eu recomendo, se eu faço recomendações de vídeos agora ou depois. Pode fazer, querida. Né, tem um vídeo que eu acho muito engraçado. Tem um canal chamado Diva Depressão, que aí eles, um casal gay, e aí eles têm um dos vídeos é sobre isso. E eles mostram, assim, até chás de revelação bizarros. Assim. Desde esse do balão até uns outros muito bizarros. Assim. É engraçado. E tem um pouquinho de crítica. Mas é isso, assim. Tem toda uma expectativa, né, dos pais em relação ao sexo biológico da criança. E se essa criança nasce intersexo, por exemplo? E se essa criança é uma criança trans? Entre parênteses, intersexo são aquelas pessoas que eram antigamente chamadas de hermafroditas. Hoje em dia não se usa mais essa expressão. Perfeito. Um sexo biológico ambíguo. Perfeito. Continuando com a história das diferenças de termo, trans e travesti, tem diferença? É que a diferença é tênue, porque na verdade o termo travesti ele é mais daqui da América Latina, né? São as mulheres trans numa situação marginalizada, né? Muitas pessoas trans elas têm essa questão de não conseguirem emprego, né? Geralmente são pessoas que são mais uma classe social mais baixa, que acabam sendo marginalizados e acabam indo para a questão da prostituição, porque não tem outra opção, né? Não tem outra opção de emprego. Então, o termo travesti são as pessoas que denominam assim como uma forma de engajamento político, de militância, né? Mas elas seriam mulheres trans. Essa é a diferença. Não sei se ficou claro. Tem um exemplo para dar para a gente, por exemplo, ou algo que a gente possa pesquisar para ficar mais claro? A gente tinha falado um exemplo assim que todo mundo pode acessar, a novela eu tô assistindo a novela Força do Querer. Eu assino a Globoplay, gente. Me julguem. Quarentena, né? Aí tava lá essa novela da Força do Querer, que passou em 2017 na Globo, que é aquela novela lá da Bibi Perigosa e tal. E eu queria ver, porque eu lembro que abordava esse caso, né? Que era do um rapaz trans, e aí acompanha toda a transição dele, e tem uma travesti lá, que é a Elis Miranda, né? Que ela se veste de Nonato, que é o motorista do cara, do empresário lá. Ela é uma travesti. Tem uma vida dupla, né? Porque durante o dia ela tá como motorista, então tá todo como homem, cabelo amarrado, tudo. E aí quando ele chega ou ela chega na casa, né? Aí ele vai, se arruma, se pinta, se transforma. E foi uma pessoa que ajudou bastante a Ivana, que depois se transforma em Ivan. A gente dando spoiler da novela.
Mas todo mundo já assistiu, a maioria, enfim, se transforma, né? Que se percebe como Ivan e tem aí todo um trabalho com a família. Isso. E aí, só um detalhe, né? Que a gente sempre chama as travestis com o pronome feminino. Então, a travesti, que é uma mulher. Obrigada! Então, sempre no pronome feminino. Sim, sim. Tá? Então, não tem o travesti. Que aí você tá invisibilizando todo o que a pessoa quer ser, né? Assim, ela se sente, a pessoa se sente aquele, né? Aquela pessoa nasceu com sexo biológico masculino, mas se sente num corpo de mulher e performa, né? Essa mulher que tem dentro dele, né? Então, é a travesti. Porque a Entendi. questão da travesti é uma questão de militância. A pessoa usa isso bastante para a questão da militância, para o ativismo, né, desse movimento LGBT, movimento trans, né? Ok. Essa pergunta eu adoro. A gente até falou que ia gerar um burburinho aí. Então, por favor, bastante likes aí para ter bastante alcance. Tem como saber se meu filho é ou vai ser LGBTQIA+. Então, assim, não tem como você saber, né? Porque você só vai saber se seu filho se sentir confortável para falar para você, né? Você pode até ver, assim, quando a criança está mais ou menos ali, 5 anos, mais ou menos, assim, já dá pra, ela já começa a ter contato com os gêneros diferentes e ela começa a ter uma identificação maior com um ou com o outro, né? Aos 5 anos. Mais ou menos com 5. Que é a primeira expressão para a psicologia da sexualidade, né? E depois retorna lá na adolescência. Entre 3 e 5, desculpa. 3 e 5 anos, né? A criança olha as diferenças, né? Isso numa Sim, questão começa a entender quem é o papai e quem é a mamãe. já vê que, né, quem tem vagina, quem tem pênis, né? Já vê essas diferenciações. E já começa a ver, se identificar com um com o outro. Agora, em relação à sexualidade, lá para mais ou menos para o começo da, assim, a pré-adolescência, puberdade, ela vai entendendo, ela vai sentindo em relação à orientação sexual dela. De quem que ela gosta? Ela gosta de meninos, meninas, os dois, nenhum, né? E a expressão de gênero, assim, essa questão da expressão de gênero, você pode observar isso também, quando a criança está lá, né, se desenvolvendo, mas não é muito claro, porque, assim, não quer dizer muita coisa. Por exemplo, se o menino brinca de boneca, não quer dizer necessariamente que ele seja gay. Ou ele brinca de casinha ou de comidinha. Não quer dizer uma coisa com a outra. Assim como se a menina brinca de carrinho, joga futebol, não necessariamente ela vai ser lésbica. Pode ser, mas Perfeito. também não precisa ser, sabe? Assim, não tem uma coisa a ver com a outra. E se for assim, eu fico pensando das meninas que jogam basquete, nas meninas dos times de basquete feminino, futebol feminino, né? Tem um monte aí, gente. As mulheres podem ter, assim, esportes diferentes ou iguais de homens e mulheres. Eu acho que todo mundo tem direito aí a viver um pouquinho, né? Sem ficar com esses padrões de brincadeira de menino, brincadeira de menina. Sim, é tudo uma Que é mais uma forma de heteronormatividade, eu fico pensando. Exatamente. E aí, assim, quando você falou da gestação, da questão do chá revelação, eu fiquei pensando da expectativa dos pais. Porque quando você descobre já o sexo da criança na gestação, eu acho que meio que pai e mãe meio que faz um download, né? É um menino, então o que é esperado do menino, meu menino vai brincar de bola, eu vou brincar de bola, vou fazer ele conhecer meus amigos, não sei o quê, não. Se você sabe que é uma menina, você também faz um download do tudo que é esperado para uma menina.
E aí, se esse menino se identifica com uma questão mais, como você falou, né? Eu me sinto mais feminina, como é que fica? Se essa menina se identifica mais com o masculino, como é que fica essa expectativa desses pais? Os pais têm que trabalhar bastante essas expectativas, né? Os pais, às vezes, são muito levados por essas questões heteronormativas. Quando descobre, a criança é uma menina, aí vai lá e pinta, né, faz o quarto rosa, não sei o que, rosa. Pode ver, quando você fala, tô grávida de uma menina, aí chove de presente de menina, né? Então, chove, dão boneca, dão não sei o que lá, dão roupa rosa, dão, né, enfim. Com menina é a mesma coisa. Vamos dar carrinhos, vamos dar, né, coloco o quarto azul, né? Nossa, e os pais têm que lidar bastante com essas expectativas, porque os filhos são pessoas diferentes, são sujeitos com ideias, crenças diferentes, sabe? Com desejos diferentes, né? Dos pais. Então, assim, eu sugiro que os pais trabalhem essas questões. A gente tem expectativas em relação aos filhos, mas nem sempre eles vão seguir o que a gente desejou para eles. É verdade. A Marina colocou assim pra gente: as brincadeiras que simulam a vida real são fundamentais para trabalhar a socioafetividade da criança. A Thaís trouxe uma coisa bem bonita. Meu sobrinho pediu para fazer balé. Eu achei tão lindo para ficar perto da amiguinha. Legal, legal, meninas, legal. É isso. E pode ser que essa criança não seja gay? Pode ser que seja. E se for? Qual é o problema, né? É o grande questionamento. E se for gay? Tudo bem. É uma característica da pessoa, é uma característica do seu filho. Apenas. Os pais têm medo, né? Meu filho seja gay, o que as pessoas vão pensar do meu Será filho que ser também gay? tem uma questão de que as pessoas vão pensar aí do preconceito da sociedade? Tipo, ele Sim, vai sofrer bullying, essas coisas? sim, sim. Essa questão é importante, né, que você comentou, porque, claro, a sociedade ainda não está preparada para receber os LGBTs, ainda tem muito preconceito, muita violência lá fora, né, fora de casa, que eu digo. Uhum. Então, tem que começar da família, tem que começar dos pais. Então, se seu filho chega para você e fala, pai, mãe, sou gay, sou lésbica, sou trans, não brigue, Eu né? acho que às vezes ele nem vai chegar com todo esse discurso pronto, né? Às vezes que se for um adolescente vai falar assim, eu acho que talvez eu... Acho que eu sou, né? Geralmente o que eu escuto as pessoas falando é, mãe, acho que eu gosto de meninas. Ou, É. mãe, acho que eu gosto de menino. Não sei, né? E se o seu O filho... André colocou aqui pra gente, essa definição é muito complexa para quem cresceu ouvindo apenas essas definições: homem, mulher, lésbica, gays e travesti. Hoje é muito mais que isso, dá até um nó na cabeça, risos. Uhum, É verdade, exatamente. né? Porque Uhum. eu antes, na minha época, que coisa, eu vou denunciar a minha idade. Mas antes era só LGBT, pronto. Aí depois de um tempo aumentou o T, aí agora já tem o Q, tem o I e tem o mais. Isso mesmo. Porque a gente também tem muita dificuldade de aceitar coisas que são diferentes, né? Por que que a gente tem tanta dificuldade de aceitar isso? De que é diferente do padrão, homem, mulher, sabe? Que é o binarismo que a gente estava falando, lésbica, gay. Uhum. Antigamente tinha, antes de ser LGBT, a gente tinha aquele termo que é GLS, né? Sim. Hoje em dia não se usa mais. Né? Gays, lésbicas e simpatizantes. Mas tá, e os outros? Né? Pessoa transexual, bissexual, enfim. Tem várias outras vertentes aí. E aí, hoje em dia, né, ao longo dos anos, foram sendo adicionadas as letrinhas nessa sigla, né? A Thaís é psicóloga, ela falou assim, tenho percebido os adolescentes tão mais corajosos e tenho escutado hoje
estou hétero, hoje estou gay, liberto de padrões. É verdade. Uhum. Sim. Eu já ouvi também pacientes falar assim, hoje eu tô neutro, tô fluido. Então ele tenta se vestir de uma forma que nem parece nem menino nem menina, para não entrar nessa questão do binário. E também tem uma questão de tipo assim, deixa fluir. Sim. E tem uma coisa que eu tenho reparado que é assim, eu não gosto nem de homem nem de mulher, eu gosto de pessoas, de ser humano. Uhum. Uhum. Geralmente a gente fala também dos pansexuais, né? Que tá nessa sigla LGBTQIA+, ela, no mais, tá incluso ali, né, na sigla. Então, o pansexual está incluso na sigla do P. Não, do P não, Não, do não mais. tem o que ali, mas que assim, essa questão, eu vou até explicar a questão da sigla. Eu, particularmente, gosto de usar essa sigla toda e eu já me acostumei a falar ela inteira, né? LGBTQIA+. Eu gosto desse mais no final porque engloba tudo. Mas, enfim, tem gente que, para falar de uma forma mais resumida, fala LGBT, que tá certo. Tem gente que fala LGBTQI, e tá bom também. LGBTI, enfim. Depende do que você quer falar, para o público que você quer falar. Tudo certo. Você já explicou o que é o L, o que é o G, o que é o B, o que é o T. E o Q? O que? O que as É, pessoas não sabem muito. Que é de um termo em inglês, queer, né? Queer é um termo que denomina aquilo que é estranho, que é fora do padrão. São pessoas que se sentem fora do padrão. Era um termo que era usado de forma pejorativa, mas é a mesma coisa do termo travesti, no sentido de militância. Eu uso o termo queer em questão de militância política. tá. E tem uma pessoa também que faz estudos, né, dessa teoria queer, né, que é Judith Butler, né, então uma recomendação aí para vocês quiserem ler sobre essa teoria queer, que ela estuda, ela tem uma teoria sobre É porque esse. do inglês essa palavra significa esquisito e estranho. Uhum. Tudo que foge do padrão. Algumas pessoas dizem que não deveria ter essa letra na sigla. Enfim, eu gosto de usar. Mas se você não usar também, não tem problema. Porque afinal, a sigla Perfeito. LGBT, ela engloba tudo que é fora do padrão da sociedade, que a sociedade diz como... A sociedade heteronormativa diz que é o padrão. E estamos aqui para quebrar mais um padrões, né? No mês passado eu tive várias conversas com vários profissionais, a gente estava falando sobre racismo, sobre padrão, sobre palavras que são usadas até hoje, né? Lembrando um pouco daquela época. E aí, de novo, a gente vem com esse papo falando de padrões e de quebra de padrões. E aí eu fico pensando assim, o quanto que é difícil quebrar padrões, estar fora de padrões e ser aceita e encaixar, porque essas pessoas também, eu acho que elas são dignas de amor, de respeito, de direitos, como você disse, né? A luta começou pelo direito igual de poder andar na rua abraçado com o seu par, com a pessoa que você gosta, demonstrar afeto em público, e o quanto que esse peso vem sendo trazido até hoje. Então, eu preciso quebrar um padrão para eu ser aceito, eu preciso isso, eu preciso aquilo, né? Então, o quanto que é difícil para essa população, o quanto de transtornos emocionais eles devem ter, ansiedade, depressão, assim como qualquer outra pessoa, sofrerem de bullying, as crianças, os adolescentes nas escolas, os adultos nos seus locais de trabalho, porque ainda tem muito disso, né? A gente falou do Nonato lá da televisão, lá do papel, né? Então, assim, o quanto que foi um choque para todo mundo quando descobre que ele é travesti, e aí fica aquilo tipo, nossa, como assim eu não percebi? E aí eu fico pensando, por que ele não pode dirigir então daquele jeito? Por que ele precisa se colocar num papelzinho, com uma roupinha, com uma roupagem, se ele dirige tão bem de qualquer jeito, independente da roupa? Exatamente. Para se encaixar.
o que a gente chama de passabilidade, esse termo passabilidade, né? De você poder se encaixar nos espaços que você vai ter aceito. Por que ele não poderia dirigir vestido de Elis Miranda? Ela, né, no caso, não poderia se Sim. vestir de Elis Miranda e sair dirigindo. Porque quem contratou ela foi o personagem lá, né, o Eurico, um cara super conservador, homofóbico, e sempre faz comentários, né, homofóbicos, e o Leonardo está lá aceitando tudo, falando, é isso mesmo. Né? E ele não pode revelar por quê? Porque se o Eurico descobre que ele é a travesti Liz Miranda, né? Ele vai perder o emprego, a fonte de renda, né? Como eu falei, Eu tenho uma história que assim que que remete à minha infância, que fala um pouco sobre isso, né? E você falando sobre a questão de os tratamentos homofóbicos, enfim. A minha mãe era empregada doméstica, faxineira, como qualquer um queira dizer, e ela trabalhava numa rua muito famosa aqui em São Paulo, que era a Rua Augusta, não conheço. né? Que à noite diziam que era, como é que é, o reduto de travestis. Né? E o que era mais interessante é que no dia que minha mãe ia ser assaltada nessa rua, essas pessoas que estavam ali, que conheciam ela de passagem, né, de transeunte, a defenderam e não deixaram nada de ruim acontecer com ela. Então, assim, olha aí a sociedade que marginalizou essas pessoas, né, que falaram que aquela rua era um reduto, tipo, não passe aqui nessa rua à noite, porque senão você vai ver coisas que não quer. Mas como era o trajeto da minha mãe, essas pessoas marginalizadas a salvaram, coisa que teoricamente um policial que era para estar ali, enfim, um bairro teoricamente rico, não conseguiam, né, dar essa assistência para ela. Então, ela falou uma coisa que naquele dia acho que ficou para sempre na minha memória: respeito. Todo ser humano merece respeito. Exato. Se você trata alguém com respeito, você também é respeitado. E quando você menos imagina, aquela pessoa pode te ajudar, porque ela foi ajudada por todos ali. Legal. É um reduto porque, né, assim, você vê que as pessoas, né, as travestis, elas se juntavam em lugares onde elas se sentiam livres, elas mesmas, podendo ser quem elas são. Sim. Né? Muito E legal. tinha um público também, tinha bares para isso, né? Poderiam passear, namorar, enfim. E é isso. O papo de hoje eu agradeço, foi com a psicóloga e especialista Paloma Galvão, especialista no assunto LGBTQI+. A importância do assunto foi: precisamos falar sobre a diversidade. Né? Então, a importância do assunto de hoje foi para falar sobre isso, que não existe apenas um padrão, não existe apenas binário, homem e mulher, existe aí uma diversidade e todo mundo merece respeito e um lugar ao sol e direitos assim como qualquer outra pessoa. E essas pessoas, uma minoria que não é minoria da população, estão se unindo para terem tudo isso e também uma questão de saúde mental. Porque eu fico imaginando o transtorno que isso deve causar para se encaixar num padrão. Sim, O tão debilitado emocionalmente que fica essa pessoa, esse ser humano, e de não ser aceito, de não se encaixar nem aqui nem ali, e se sentir aí ao léu, tipo, ninguém me compreende. Isso, Obrigada, viu, pela você ter aceitado o convite. Obrigada a todos. E tá todo mundo agradecendo aqui pela live. O André falou que gostou, a Carlota também. O André colocou respeito a todos sem limites. E, por favor, Paloma, deixa aí os seus contatos, quem tiver interesse de saber mais, quem precisar dos seus serviços, fique à vontade. Bom, gente, eu estou aqui em Brasília, né? Eu estou atendendo somente online, né? Se alguém quiser meus contatos, tem o meu Instagram, que é o Instagram profissional, que é o @psicopalomagalvão. Vocês podem me encontrar por aqui, que lá tem todos os meus dados, tem meu telefone, tem as minhas mensagens, enfim. Mariana escreveu aqui que ela adorou a live. A live vai ficar salva no IGTV
Quem quiser assistir e compartilhar com todos, por favor, será bem-vinda a gente diversificar aí esse conteúdo para todo mundo. Obrigada para vocês, bom almoço. Obrigada, pessoal. Tudo de bom, até a próxima live. Obrigada.